Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o advogado Dr. Rubens José dos Reis Moscatelli, presidente do Sicom, que é nosso amigo, nosso parceiro e que hoje vem falar sobre a negociação coletiva do trabalho. Como é que funciona isso, Rubens? Mônica, na verdade, todo ano o sindicato do Sicom, né, no nosso caso, debate com o sindicato de trabalhadores a melhoria das condições em geral aí da categoria dos trabalhadores em condomínio e especificamente esse ano nós estamos discutindo tanto a parte econômica como a parte social dos 11 municípios que a gente representa, que vem de Ubatuba até Peruíbe e 4 sindicatos de trabalhadores. Então a gente faz, o procedimento mais ou menos é o seguinte: os trabalhadores apresentam a pauta de reivindicações, aquilo que eles pretendem que seja melhorado para eles, e o empregador, no caso do condomínio, vai analisar isso junto com o sindicato que é o Sicom, para ver, dentro desses pleitos, aquilo que é possível conceder. Esse ano, especialmente, nós estamos atravessando uma crise econômica, e com inflação um pouco a mais, isso está causando, nas várias regiões que a gente administra e representa, situações distintas. Algumas nós conseguimos chegar num ponto comum na negociação, sentando à mesa lá no Ministério do Trabalho, e outras, apesar do mesmo procedimento ser utilizado, nós vamos ter que esperar uma decisão do tribunal. Então veja que, apesar de ser a mesma matéria, são sindicatos diferentes, situações econômicas diferentes e até mesmo situações locais diferenciadas, né? Então, São Vicente é diferente de São Sebastião e assim vai, né? Agora, a gente sempre luta por melhores condições de trabalho numa negociação, não é? Claro, claro. Como é que está o andamento disso tudo? Então, dentro dessa ótica que eu procurei passar, não houve muito avanço daquilo que já existia em termos de condição social, né? Quer dizer, as cláusulas que já existiam e que existem já há algum tempo, a grande parte delas foi mantida. Nenhum direito social foi retirado. Mas não houve um avanço maior do que aquele. Certo. Né? Então, na verdade, e por isso que em alguns momentos o Sindicato de Trabalhadores não compreendeu esse movimento do síndico, que na verdade, quando não concede algo ao trabalhador, não é porque não reconheça nele o esforço ou o trabalho, mas por outro lado, é também fazendo a balança dos custos, custo-benefício, os encargos que incidem, tudo isso tem que ser considerado. Por quê? Porque no caso dos condomínios, a gente está verificando um aumento, inclusive, na inadimplência. As pessoas estão se desempregando, as pessoas estão tendo queda na renda pessoal, e isso influencia naquilo que eu posso fornecer ou oferecer para o meu trabalhador. Quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado nas negociações? Muitas vezes esse dimensionamento, né? O trabalhador, muitas vezes o trabalhador de condomínio, ele entende que merece um reajuste salarial mais interessante, ou seja, acima da inflação, que é uma pretensão lícita, todo mundo pode pedir. Mas o problema é que nem todo mundo pode conceder. Então, o que acontece? Esse desequilíbrio entre aquilo que eu pretendo e aquilo que o outro lado pode dar é que gera muito conflito dentro do condomínio. E o que há das pessoas entenderem, os síndicos principalmente, é de que quando eu tenho um trabalhador melhor, que é bem treinado, que me dá um retorno maior, nada está impedindo que eu possa dar a ele um reajuste ou até um valor a mais daquilo que foi negociado. Então essa que é a diferença. Você ter um reajuste para todo mundo,
mas poder, cada condomínio, diferenciar o seu trabalhador. Quer dizer, eu tenho uma base e eu posso dar acima daquilo. Eu não posso dar menos do que for estabelecido. As principais reivindicações, Rubens, quais são? Olha, o que eles têm pedido e o reajuste que eles querem é em torno de 10% no piso salarial e demais questões de caráter econômico, e uma cesta básica equivalente a um acréscimo de 50% daquilo que hoje está vigorando. Tem diferença de valores entre as cidades, como eu falei, mas a pretensão é 10% pelo menos nos salários e 50% na cesta básica. E qual é o posicionamento do SICOM? Olha, como eu falei, a gente tem ouvido os síndicos, ouvido cada uma das bases, colhido deles os entendimentos, e o que nós temos aplicado em termos de reajuste salarial é a inflação. 8%, em alguns casos, 8%, 8,5% em outros casos. Depende muito que o sindicato ele representa e apresenta para o trabalhador aquilo que a Assembleia de Síndicos nos deu como limite. E aí, em alguns casos, a cesta básica vai ter um percentual maior, em outros casos não, porque vai depender, como eu falei, da situação econômica de cada região e de cada cidade. Entendi. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, sobre saúde bucal. Beth, eu gostaria que você falasse hoje sobre odontogeriatria. O que é? Odontogeriatria é uma especialidade da odontologia onde trata de idosos. Com o passar dos anos, as pessoas têm mais predisponência a ter cárie e doença gengival, que é periodontal. E, consequentemente, os pacientes começam a ir menos no consultório com a idade. Então, essa especialidade trata desses pacientes. Então, as mudanças que ocorrem são mais de gengiva? Outro tipo de mudança também ocorre? Sim, a mucosa, que é a pele interna, que recobre a boca, ela fica mais fina, os dentes menos sensíveis, os pacientes começam a ter menos sensibilidade no paladar, isso faz com que exagerem nos temperos e, consequentemente, pode agravar um problema de diabetes, um problema de pressão alta. E existe tratamento para isso tudo? Sim, no odontogeriatra ele vai estar cuidando desses pacientes e orientando como... Exatamente, como higienizar, tratando da cárie, tratando de doença periodontal, também próteses em idosos mal adaptada, que passou da hora da troca e ainda continua com aquela prótese. Isso vai agravar problema de cárie nos dentes remanescentes e agravar doenças gengivais e pode até vir a dar tumor, uma prótese mal adaptada. Entendi. Então é muito importante que a pessoa não descuide dos dentes à medida que vai ficando mais velha. Com certeza, sempre com muita atenção. Muito obrigada pela dica. Até semana que vem. Até semana. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O SICOM vai promover um workshop no dia 25 de julho com a psicoterapeuta e psicanalista Sandra Helena dos Santos, com o tema A Comunicação Transformando as Relações. Será no dia 25 de julho, das 14 às 17h30, no SICOM. Informações pelo telefone 3326-3083. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.